Apocalipse capítulo 13, versículo 6, o quinto ponto do comentário desse versículo: o anticristo perseguirá os sábios de Israel. Então esse texto de Apocalipse, ele é importante para nós, e eu estou fazendo uma comparação com Daniel capítulo 11, sobre essa boca que se manifesta na besta que sobe do mar. Essa boca é o anticristo. E Daniel capítulo 11 fala muito sobre o anticristo. Nós vimos no tópico anterior como o anticristo terá inimigos ao redor por um determinado tempo, mas ele terá aliados em Israel. Infelizmente terão israelitas traindo a causa. E agora Daniel vê o anticristo perseguindo os sábios de Israel. O comentário diz: Daniel vê sábios atuando entre os israelitas durante o período que o anticristo perverte o concerto de Deus. Bom, vamos lembrar que uma das possibilidades de interpretação das duas testemunhas que eu coloquei foi a primeira, que eu acredito ser a mais provável, seria Moisés e Elias, mas eu coloquei uma segunda possibilidade que eu considero também possível, né? Lógica, faz sentido com a Bíblia Sagrada também, que seria a conversão de dois sábios, ou dois rabinos, como eles chamam hoje, né? Dois rabinos influentes em Israel, que eles se converteriam a Jesus através das Escrituras, conseguiram interpretar de forma correta as Escrituras, e eles então começariam a, durante a grande tribulação, pregar e levariam muitos israelitas a crerem em Jesus. Daniel capítulo 11, versículo 33 a 35, lembrando que esse texto de Daniel é um texto profético interessante. Eu comentei com vocês num tópico anterior, numa aula anterior, e vou relembrar agora, porque normalmente os profetas como Isaías, como Ezequiel, eles viam um rei presente dos dias dele, como Daniel, como Ezequiel viu o rei de Tiro, como viu o rei da Babilônia, como viu o rei do Egito, como Isaías viu o rei da Babilônia, e a partir desses reis eles faziam comparações futuras, ou seja, um rei dos dias dele servia de referência para uma comparação futura. O que Daniel viu em Daniel capítulo 11, como também no capítulo 8? Ele viu um rei futuro, cerca de 300 anos depois de Daniel, que Daniel ele está tendo essa revelação ali próximo do ano 539, 536, 530 em números redondos, e ele vê, por exemplo, um rei que viveria cerca de 200, 300 anos depois. Ele está vendo o Alexandre Magno, ele está vendo esse homem, e a partir dele ele vê um futuro ainda mais distante, que é o anticristo. Então Isaías, lá em 760, viu, tá certo, um homem, e a partir dele ele vê o anticristo. Daniel, ele vê um homem cerca de 200 anos depois, que é o imperador Alexandre Magno. A história mostra um paralelo interessante entre a visão de Daniel e Alexandre Magno. Também vê um homem chamado Antíoco Epifânio, que ele também contaminou o templo, aí cerca de 300 anos depois de Daniel. E a partir desse homem ele vê também o anticristo, ou seja, é uma revelação bem interessante. Então aqui no versículo 33 a 35, ele já está mostrando o anticristo a partir de atitudes de Alexandre Magno e de Antíoco Epifânio. O versículo 33 diz: e os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Ou seja, aqueles israelitas que começarem a se converter a Jesus Cristo, claro, eles são chamados de sábios, porque a maior sabedoria que o homem tem é reconhecer a Deus, reconhecer o plano de Deus para salvar o homem dessa condenação ao inferno. Essa é a maior sabedoria que o homem pode ter.
E claro, eles alcançaram essa sabedoria, esse saber, através das Escrituras Sagradas. Versículo 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então, mais uma vez, Deus diz, será no tempo determinado. E sempre lembrando, essa expressão tempo determinado é exatamente a expressão dos 7 tempos determinados. A Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes se cumpriram no Novo Testamento. Restam 3 tempos determinados: trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. E o Yom Kippur é certamente aquele que vai se cumprir o encontro de Jesus com Israel. O encontro de Jesus com os gentios, com a igreja, ocorreu no Pentecostes. Ali nasceu a igreja. Certamente, o arrebatamento da igreja também ocorre no tempo determinado do Yom Kippur, 7 anos antes do Yom Kippur, do encontro de Deus com Israel. E isso se encaixa perfeitamente com as Escrituras, porque a morte do Messias, ela interrompeu um evento que a Bíblia chama de as 70 semanas de Daniel. Então, a 70ª semana, a última semana, né? Os 7 últimos anos, eles foram interrompidos. E Deus deu início à era da igreja. Então, para retomar a contagem das 70 semanas, dessa última semana que resta, significa que a era da igreja termina. E se a era da igreja termina, faz sentido nós interpretarmos que a igreja é tirada da terra. O comentário prossegue. Daniel vê o anticristo matando os que ensinarem a verdade divina. Então o anticristo vai perseguir e matar. A Bíblia fala que ele vai matar as 2 testemunhas no Apocalipse, ok? E certamente matará outros também, mas esses 2 homens de destaque, o Apocalipse deixa bem claro que ele matará. Cairão para serem provados e purificados e embranquecidos. Ou seja, esses homens que estão se convertendo durante a grande tribulação, certamente como resultado da pregação das 2 testemunhas, eles vão viver um momento de provação também. Porque, na verdade, nós sabemos que o sofrimento, ele é muito didático, ele é muito pedagógico, ele ensina muito o ser humano. Nós, na verdade, parece que nós aprendemos batendo a cabeça. O ser humano aprende assim. Eu vejo, às vezes, as pessoas falarem, alguém perdeu em alguma coisa, ele fala, só ganhou experiência. Se o homem ganhou experiência, está bom, porque significa que ele aprendeu. Porque ter tropeços é normal. O homem errar em alguma coisa é normal, mas ele vai aprendendo, vai sendo provado e purificado. As 2 testemunhas, podemos dizer que, por um lado, elas perdem porque o anticristo consegue matá-las. Outros, na história da igreja, foram mortos. As pessoas falam, perderam. Mas, com isso, a igreja aprendeu, a igreja cresceu. E os israelitas, então, serão purificados e embranquecidos. Apesar do grande sofrimento que os sábios de Israel passarão, existe um tempo determinado para o cumprimento de todas as coisas. Como o anticristo estabeleceu, aqui eu estou considerando que a descrição faz referência à segunda metade da grande tribulação. Por quê? Porque a besta que sobe do mar, ela recebe autorização para atuar por 42 meses. Ou seja, 1.260 dias ou 3 anos e meio. É a última parte da grande tribulação.
Então, por isso eu escrevi, como o anticristo estabeleceu a abominação desoladora, que ele estabeleceu na metade da grande tribulação. Lembrando que Daniel, capítulo 9, nas 70 semanas, ele diz, ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Então essa abominação desoladora é colocada nesse momento. E por isso eu completo. Sabemos que o evento ocorre na metade da grande tribulação. Uma das possibilidades de interpretação das duas testemunhas do Apocalipse falava da possibilidade de serem dois sábios rabinos que se converteriam durante a grande tribulação. Essa perseguição do anticristo aos sábios que ensinarão a verdade pode incluir as duas testemunhas, mas também pode incluir sábios que se converteram após a pregação das duas testemunhas, né? Eu estou combinando Daniel com o Apocalipse, mas não tem assim um detalhe para dizer que sejam exatamente as duas testemunhas.